Farma, seja muito bem-vindo ao canal Eu Balconista. Eu sou Abraão e dessa vez a gente vai falar sobre um vídeo muito importante, sobre um tema muito importante. A gente vai começar de forma diferente, esse porquê. Vocês que já estão acostumados com os nossos vídeos, eu já apareço aqui com o nosso quadro passando algumas informações. Só que dessa vez eu quero construir um processo, um procedimento com vocês que vocês devem aderir e colocar em prática em todos os atendimentos, não só no que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Esses dias eu estava fazendo uma mentoria na farmácia de algum cara que virou um grande amigo meu agora, só que é preciso que vocês entendam porque o erro ele pode estar muito perto se você não faz as coisas de maneira certa ou se vocês não fazem pergunta para o seu cliente. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que medicamentos podem ter sim uma função muito parecidas, mas existem medicamentos que são diferentes entre si. Então veja bem, eu estava lá fazendo a mentoria e estava colocando a equipe já alinhadinha para conseguir construir os 5 processos que eu sempre coloco para vocês aqui, que são as técnicas de vendas. Pré-venda, que é onde eu conheço o meu cliente, onde eu vou entender quais são o nome dessa pessoa para criar uma conexão, para eu entender de onde que ela veio, como é que foi o dia, para eu construir um relacionamento. Nesse relacionamento é onde a gente coloca a nossa entrevista à prova para eu entender o que é que o meu cliente ali está precisando, quais são os sintomas no quais ele está relatando para que a gente construa uma linha e construa um caminho para que a gente consiga fazer vendas, indicações muito mais perfeitas ou que chegue perto dessa perfeição. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o meu cliente pediu um medicamento para verme, tá? E olha que interessante, toda vez que a gente fala sobre medicamento para verme, a gente tem que entender que o verme ele está dentro de você, ele está dentro do nosso cliente, ele está dentro de todos nós, só que em quantidades muito pequenas. E é sempre muito delicado quando a gente vai falar sobre verme para alguém, principalmente do tipo que eu vou trazer aqui, porque na verdade você não pode só falar que é verme e ir pegando todos os medicamentos que você conhece para verme, porque assim não é assim que funciona. E a gente precisa entender uma coisa, pelo menos uma vez por ano, a gente precisa colocar esses medicamentos à venda de uma maneira muito mais organizada, porque é comum das pessoas usarem ou é preciso tomar esses medicamentos para verme pelo menos uma vez por ano, e se eu conseguir 2 vezes por ano a cada 6 meses, vai ser muito melhor. Só que existe uma grande variedade no mercado. Por exemplo, existe lá o medicamento Parazim, né? Existe o Anita, que hoje tomou uma proporção muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Existe o Mebendazol, que tem um nome comercial lá também muito forte, que chama Panteomin. E existe vários outros no mercado, mas toda vez que a gente vai falar sobre medicamentos para verme, as pessoas tendem a conhecer apenas esse medicamento aqui, ó, Albendazol, Mebendazol. Não vou colocar o nome da fórmula do Anita aqui, eu vou colocar o nome comercial para ficar mais fácil o entendimento para vocês, já que é um nome um pouco mais complicado. E eu quero que vocês entendam que existe outros além desses aqui. E se existe outros aqui, quer dizer que existe outros que também são para outras indicações. Então, esses medicamentos, eles são muito importantes para você vender para o seu cliente que tem verme, mas não necessariamente é desse produto que o seu cliente está falando. Por quê? No caso dessa cliente em específico que estava precisando do medicamento, ela começou falar que queria um medicamento para verme. Automaticamente eu já fiquei próximo ali para eu poder mostrar como que essa venda acontece. Você tem que fazer uma entrevista, que é o primeiro passo lá para a cliente, depois que você colocou em vista lá a pré-venda, a conexão e o relacionamento. Porque nessa entrevista aqui eu vou entender quais são os sintomas que essa pessoa sente. E os sintomas que essa pessoa estava sentindo aqui era coceira. Coceira só que no ânus. Olha só que interessante. Então, se você não faz a sua entrevista, você não consegue identificar
o porquê que essa pessoa está com sintomas de coceira no ânus. Então eu quero colocar aqui um título para vocês nesse vídeo aqui, ó, de coceira no ânus. Então não faça igual a minha mentora lá ia fazer. Pegar um medicamento de qualquer jeito e entregar para o seu cliente. Porque esses medicamentos aqui, eles são muito eficientes como antiparasitários, sim. Só que eles não vão tratar uma coceira no ânus porque não é feito para isso. Aqui a gente está falando de coceira no ânus, a gente está falando de uns sintomas que é característico de um verme que a gente é conhecido, né, como Oxyurus. Então, se a gente está falando de um Oxyurus, a gente precisa de um medicamento que vai tratar o Oxyurus, que vai ajudar o teu cliente a tratar o Oxyurus. Então, você tem que aumentar o seu conhecimento sobre os medicamentos para que você consiga saber quais são os medicamentos que irão tratar o Oxyurus e não pegar o medicamento de qualquer jeito. Então, quais são os sintomas que esse meu cliente está sentindo? Quais são, o que ele quer tratar? Será que é para ele? Será que é para uma criança? Tudo isso a gente que tem que identificar. No caso aqui, era para um adulto, era realmente para a pessoa que estava vindo comprar o medicamento. Ou seja, você precisa resolver os sintomas do seu cliente, mas mostrando sempre os benefícios que o seu cliente precisa com aquele medicamento. Então, verificar quais os sintomas é a porta de entrada para você estabelecer um relacionamento forte, uma venda forte que realmente vai fazer sentido para o seu cliente e você vai conseguir ajudar ele porque você vai melhorar os sintomas nos quais ela está sentindo. E para você conhecer sobre esse medicamento aqui em específico que vai tratar o Oxyurus, é importante você entender que esses aqui não vão resolver, mas existe uma fórmula, existe um medicamento dentro da farmácia que você tem que conhecer que realmente vai tratar o Oxyurus. E eu estou falando de um medicamento que tem a fórmula pomoato de pirvínio. Então vou colocar aqui para vocês, ó. Pomoato de pirvínio. É esse medicamento aqui que irá tratar Oxyurus. E até o presente momento não existe outro medicamento que vai tratar com fórmula diferente, sem ser o pirvínio, que vai tratar o Oxyurus. Então eu estou falando exatamente do medicamento que é exatamente específico para esse tipo de verme e só ele vai conseguir combater esse tipo de verme de sintomas no seu cliente. Preste muita atenção. Esse medicamento aqui é a fórmula do produto, tá? Se é a fórmula do produto, vocês precisam entender qual são o referência do medicamento. Então eu vou colocar aqui o referência dele, que agora vocês vão conseguir conhecer, que é esse medicamento aqui, ó, Pirpan. É esse medicamento aqui que vai construir Pirpan. É esse medicamento aqui que é o mais conhecido do mercado. É esse medicamento aqui que vai tratar os sintomas de Oxyurus. Então não adianta você vir com os medicamentos que são para verme, mas que não vai tratar, que não vai ajudar o seu cliente. Outra coisa, esse medicamento aqui, ele existe líquido e ele existe em comprimido. Aqui a gente está falando do medicamento que vai tratar, que vai ajudar mais um adulto, e aqui a gente está falando que vai tratar mais uma criança. Porque mesmo aqui na venda, o mais conhecido deles, aqui a venda foi para um adulto, mas o mais vendido dele é para criança líquido. Porque a criança geralmente ela tem probabilidade muito maior de desenvolver, já que crianças brincam no chão, estão próximos de ambientes mais sujos ali, brincando, enfim. Então, são medicamentos indicados para Oxyurus, que é um verme conhecido como enterobiase. Então, é muito importante vocês conhecerem. Mas, fez apenas aqui no nome Oxyurus, que vai fazer muito sentido para vocês. Então, é um medicamento que vai combater o verme. O pirvínio, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, né? E dessa forma ele permanece por um período prolongado ali, por assim dizer, juntos a esses parasitas no intestino. O que não quer dizer que esse medicamento aqui vai tratar esse Oxyurus apenas em uma dose. Pode ser que o Pirpan precise de outra dose, ou seja, que tenha uma outra
tomou agora e depois de um período é importante essa pessoa ir lá e tomar uma outra dose de Pirpan para que ela tenha, então, para que ela tenha uma eficácia. Então é importante repetir dependendo do caso que essa pessoa esteja sentindo. Então, mais uma vez, tá com coceira no ânus do seu cliente, com a coceirinha no furico, por assim dizer, então você precisa entender, conhecer sobre esse medicamento, que é o único que vai tratar esse tipo de pessoa. Então é comum alguns clientes ali ter recorrência, tá? Dependendo da quantidade que está instalada ali esse tanto de verme. Em alguns casos é comum ter uma segunda dose, sim. Então é muito importante você lembrar, porque só aqui você já consegue talvez até duplicar essa quantidade de venda desse produto, uma vez que você sabe o modo de usar do medicamento. E quando eu estou falando da posologia, que é o modo de usar do medicamento, é importante você entender, porque se você sabe a dose do medicamento, você consegue mostrar para o seu cliente que um frasco dá ou que um frasco não dá, e aí você vai conseguir fazer isso no balcão da farmácia, tá? E a posologia, quando é para uma criança, a gente está falando de uma posologia que é 1 ml, então vou botar aqui, ó, posologia 1 ml para cada quilo, para cada quilograma de peso. Esse é o medicamento líquido, tá? Líquido. E quando eu estou falando aqui do medicamento em comprimido, é um comprimido para cada 10 quilos de peso. Então eu vou botar aqui, ó, 1 CPR para cada quilograma de peso. Beleza? Aqui eu estou botando em comprimido. Ou seja, aqui você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que fazer uma entrevista e identificar quantos quilos o seu cliente tem. Se ele tiver 40 quilos, por exemplo, será 4 comprimidos. Se ele tiver 60 quilos, será 6 comprimidos. O que você não pode também é passar de 6 comprimidos para uma pessoa. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que é importante, aqui você vai fazer a entrevista para você colocar mais de um produto, mais de uma caixa para esse tratamento ter começo, meio e final. Outra coisa muito importante é você mostrar para ele que mesmo sendo um medicamento tradicional ali para oxúrias, eles têm algumas contraindicações. Alergia, a criança mesmo, você sabendo que tem um medicamento líquido, é importante você fazer uma dose certinha, ver o peso dessa criança para que você não corra risco na dispensação desse medicamento. Então, mesmo que seja para criança, idoso, gestante, nem pensar, só se o médico mesmo liberar. Então, converse com o seu cliente, identifique quais são os pontos que essa pessoa possui ali para que você consiga fazer a dispensação certa. Mas nunca, só porque o seu cliente falou que precisava de um medicamento de verme, você vai lá e pega um produto de verme qualquer. Não é assim que funciona. Esses medicamentos, albendazol, mebendazol, anita ou outros, eles são os tradicionais do mercado, mas é importante você conhecer sim essas pessoas para que você consiga fazer a dispensação de forma correta e realmente ajudar o seu cliente, porque é assim que funciona, tá? Eu quero mostrar para vocês também, porque eu sempre falo para vocês aqui de medicamentos que te dão retorno, né? Nesse caso aqui também, é importante vocês entenderem que eles não existem outros éticos, tá? Aliás, outros similares, e não existem outros medicamentos ainda com essa fórmula genérico. Aqui no outro ético, eu quero que vocês entendam o seguinte, existe um medicamento que chama Piverme, tá? Ele é escrito assim, ó, Piverme. Aqui no Piverme eu não vou denominar ele nem como ético nem como similar, por quê? Porque dependendo da região que você está falando, existem algumas condições de preço desse produto. Ou seja, eu não vou enquadrar ele aqui, porque ele mesmo sendo um produto em algumas épocas do ano oneroso, você consegue sim comprar esse produto aqui ou vender esse produto com a margem de lucro muito alta. Então eu vou deixar isso em aberto, mas eu quero que vocês conheçam que além, claro, do Pirpan, vocês têm aqui o Piverme de outro laboratório, tá bom? Que vai fazer a diferença no mercado. E isso é muito importante porque na falta de um, você pode ter o outro lá. Mas similares e genéricos, a gente não tem ele ainda no mercado.
Então não adianta ir lá na prateleira e procurar ele, ou pelo menos eu não conheço, na minha região a gente não tem ainda, ou nas distribuidoras que eu trabalho. Então como eu coloco as coisas mais práticas aqui, é importante você entender sobre isso. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam são cuidados pessoais que essa pessoa deve ter. Peças íntimas está sempre lavando, passando ferro, pelo menos nesse momento do tratamento ali, né? Passando ferro quente. A cama tem que estar sempre com os lençóis sendo trocados ali, e tem que ver também porque esses sintomas podem aparecer mais à noite, tá bom? Então é importante você mostrar isso para o seu cliente para que ele tenha noção do que está acontecendo, tá bom? Geralmente não são sintomas muito graves assim, mas é uma coceira que irrita bastante, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito importante, existem muitos clientes que irão lá na tua farmácia, crianças, adultos, precisando dessa medicação, e você precisa saber qual que é o medicamento mais indicado para esse sintoma, beleza? Mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim todos os dias você vai saber qual que é o vídeo que está subindo ali, para que você aprenda coisas práticas da farmácia, compartilha com o teu colega farmacêutico e aprenda a vender, tá bom? Para você aprender a vender, vou colocar o link aqui embaixo para você se inscrever no método Procler, que faz você dominar a farmácia num todo, e é isso que eu quero que você faça, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir também, porque assim o YouTube começa a jogar o nosso vídeo para mais pessoas consumirem ele cada vez mais, beleza? Até o próximo vídeo, Farma!